Dentro do nosso assunto de geradores síncronos, essa aula é para vermos o gerador trifásico multipolar. Então a gente vai aprender como se calcula um enrolamento de um gerador síncrono trifásico, que é o mesmo cálculo, né, para um motor trifásico. Vamos pegar uma figura como base, né? A gente vê que nesse caso aqui a gente tem 4 polos e tem bem mais lados de bobina, né? Porque nesse caso eu vou ter 2 bobinas por fase. Antes de analisar o alternador trifásico multipolar, serão feitas algumas definições que são fundamentais para o entendimento deste item. O primeiro deles é o passo polar, YP. É a distância entre centros polares adjacentes, como mostra na figura. Esse é o nosso passo polar. Pode ser expresso em graus geométricos, elétricos e em ranhuras. Normalmente se usa em ranhuras. Nós, nos nossos cálculos, sempre vamos trabalhar com ranhuras. Agora, em graus geométricos, o passo é dado por 360 dividido por P. Então, nesse caso aqui, olhando para a figura, eu tenho 4 polos, então P é igual a 4. 360 dividido por 4 vai dar 90 graus geométricos, que é o que está representado na figura. Para passar para graus elétricos, multiplica-se pelo número de pares de polos, como a gente já viu lá na equação da frequência, que o ângulo elétrico é igual ao número de pares de polos vezes o ângulo geométrico. Então, P sobre 2, que é o número de pares de polos, vezes o passo geométrico, vai nos dar o passo elétrico. Trabalhando com as equações, se eu cortar os P's, né, vai dar 180 graus elétricos. Sempre o passo polar em graus elétricos vai ser 180 graus elétricos. O passo polar também pode ser expresso em ranhuras, que é o que eu disse, já que é mais comum a gente trabalhar com ranhuras. Então vai ser o número de ranhuras, né, dividido pelo número de polos. Muito simples, né? Esses cálculos são simples de se fazer. Passo de bobina é a distância entre o início e o final de uma mesma bobina, né? É expresso da mesma forma que o passo polar. Para que a fém nos terminais de bobina seja máximo, um lado ativo deve estar sob a ação de do centro de um polo norte, e o outro lado ativo deve estar sob a ação do centro do polo seguinte, no caso, o sul. Então, o passo de bobina é aproximadamente igual ao passo polar. Por que aproximadamente igual, né? A gente vai ver que em alguns casos a gente vai fazer com ele o passo de bobina reduzido. Mais adiante, que a gente vai ver a melhoria da forma de onda da fém. E também, o passo polar pode dar um número quebrado. Não tem problema, ele é simplesmente um número. Agora, o passo de bobina tem que dar um número inteiro. O lado de bobina tem que sair de uma ranhura e chegar dentro de uma outra ranhura. Então, sempre tem que ser um valor inteiro. E no caso sempre se arredonda para menos, né? 5,4. O passo de bobina vai ser 5. E assim por diante. Se o passo de bobina é igual ao passo polar, a gente diz que ele é de passo pleno, né? A fém induzida na bobina tem o valor máximo, porque cada lado vai estar sobre o centro de um polo diferente, né? Quando o passo de bobina é menor que o passo polar, ele é chamado de passo fracionário ou encurtado. Mais comum a gente chamar de encurtado. E aí ele tem uma pequena redução da fém. Passo de fase.
É a distância entre o início de uma fase e o início da fase subsequente. Para máquinas trifásicas, sempre temos o passo de fase igual a 120 graus elétricos. Convertendo para graus geométricos, temos a seguinte relação. O passo de fase em graus geométricos é o 120 graus elétricos, né? O passo de fase em graus elétricos, dividido pelo número de pares de polos. Como o passo polar é sempre 180 graus elétricos e o passo de fase é sempre 120 graus elétricos, a gente tem que o passo de fase é 2/3 do passo polar. Sempre. Sendo assim, se eu tenho o A1, né, uma linha sobre o A1, a outra no B1, essa distância aqui vai ser o nosso passo de fase. O passo de ranhura é o ângulo entre duas ranhuras adjacentes, em graus elétricos. Olhando de novo na figura, essa distância entre duas ranhuras, entre centros de ranhuras, ou início de uma e início da outra, é o nosso passo de ranhura. Ele se calcula 360 dividido pelo número de ranhuras. Se fosse só 360 dividido pelo número de ranhuras, daria em graus geométricos, mas aí eu tenho que multiplicar por P sobre 2 para transformar para graus elétricos, que a gente usa mais em graus elétricos. Número de ranhuras por polo e por fase. É o número de ranhuras ocupadas por cada fase sob cada polo. É o Q, uma variável importante no traçado dos enrolamentos. E o próprio nome, né, diz como é a forma. Número de ranhuras por fase e polo, onde M é o número de fases. Os enrolamentos são também classificados pelo valor desta variável, o valor do Q. Quando o Q é igual a 1, como a figura mostra, o enrolamento é chamado de enrolamento concentrado. Quando o Q é maior do que 1, nesse caso aí seria o Q igual a 2, o enrolamento é distribuído. Normalmente é bem mais comum, né, trabalhar com Q igual a 3. Número de camadas é o número de lados de bobina contidos em cada ranhura. Conforme esta variável, os enrolamentos podem ser de camada simples ou dupla. Aqui a gente tem um enrolamento de camada única, né? Tem um lado de bobina por ranhura, e aqui camada dupla, que são 2. Normalmente sempre se trabalha bem mais com camada dupla. Ainda sobre o número de camadas, a gente pode tirar o número de bobinas da armadura, que depende do número de camadas do enrolamento. Quando for camada única, o número de bobinas vai ser igual ao número de ranhuras dividido por 2. Eu tenho a metade de bobinas do que de ranhuras, obviamente, né? Porque cada bobina ocupa 2 lados, ocupa 2 ranhuras, melhor dizendo. Camada dupla, o número de bobinas é igual ao número de ranhuras. Por quê? Porque cada lado de bobina vai ocupar meia ranhura. Vamos fazer um cálculo agora, um exemplo de um gerador de 24 ranhuras, 8 polos, camada única. É um enrolamento típico de um alternador de carro. O número de bobinas a gente calcula. Se for camada única, é número de ranhuras dividido por 2, então vai ser 24 por 2 igual a 12 bobinas. Vou ter 12 bobinas. O número de bobinas por fase. Vou dividir o número de bobinas total pelo número de fase. Então 12 por 3, 4 bobinas por fase. Vou ter 4 bobinas por fase. O número de ranhuras por polo e fase. Q igual a NR dividido por M vezes P. 24 por 3 vezes 8, Q igual a 1. Isso aí é um enrolamento concentrado. O passo de ranhura em graus elétricos
é dado por 360 dividido pelo número de ranhuras vezes o número de pares de polos. Então, 360 vezes 8, são 8 polos, dividido por 24, que é o número de ranhuras, e o 2, né, porque eu vou usar par de polos. Então, o passo de ranhura é 60 graus elétricos. O passo polar é número de ranhuras dividido por número de polos. Então 24 por 8, passo polar igual a 3 ranhuras. É um número inteiro. Aqui poderia dar um número quebrado. O passo polar pode dar um número quebrado. Quem não pode é o enrolamento, é o passo de bobina. Como o enrolamento é de camada única, só temos a opção de usar o passo de bobina pleno. Eu não tenho como fazer um passo de bobina encurtado, que a gente vai ver mais adiante, num enrolamento de camada única. Então, passo de bobina igual ao passo polar, passo de bobina igual a 3 ranhuras. O passo de fase é 2/3 do passo polar. Então, 2/3 de 3 vai ser 2 ranhuras. Nosso passo de fase vai ser 2 ranhuras. Então, na tabela ao lado foram os dados calculados, né? Como é que a gente começa? A gente começa pelo Q. Q igual a 1 ranhura por fase e polo. Então, eu venho aqui no desenho e marco uma ranhura. Eu deixo uma em branco, mais outra em branco para outra fase, para as outras duas, então as duas fases, né, uma para cada outra fase, e volto a botar da primeira fase, da nossa fase a R que a gente vai traçar, né? E faço assim para os outros também. Então eu tenho marcado os Q, as Q ranhuras, né? Que nesse caso aqui é uma ranhura por fase e polo. Depois o passo de bobina. Então vamos traçar a nossa bobina. Então vai iniciar lá em cima, né? No primeiro e vão contar até 3. Nesse caso não tem como dar diferente, né? Porque já foi marcado. O camada simples, camada única, é muito simples de fazer o traçado. Não tem como errar, né? Desde que a gente marque certo, faça os cálculos certos, vai dar certo. Então aí está a nossa primeira bobina. A gente calculou que são 4 bobinas, né? São 4 bobinas por fase. Então aqui eu tenho as 4 bobinas. Para fazer a ligação entre elas, a gente supõe que eu tenho um polo norte ali em cima, por exemplo, e a outra vai ficar sobre um polo sul. Então, numa vai estar num sentido, vai gerar num sentido, e a outra vai estar no outro sentido, para se somarem internamente, né? Então, eu tenho que ligar, né? Se eu for ligar em série, eu vou ligar o que está saindo com o que está entrando, e sempre assim, né? Então, eu tenho isso aqui, vou ligar nesse nosso exemplo todas em série. Então a fase vai ser composta de 4 bobinas em série. Então eu tenho isso aqui. E depois de fazer essa ligação eu boto uma soldinha, né? Um retângulo ali representando a solda, para mostrar o que? Isso aqui se faz depois que as bobinas estão no lugar. A gente pega uma faquinha, raspa o verniz do condutor, né? Faz a emenda, solda e isola. É isso que a gente tem. Então eu vou ter o número 1 lá no início e no final vai ter o número 4. Então a nossa fase está colocada. Para deixar como a gente faz sempre, né? A gente bota a primeira fase e bota o início das outras. Como é que eu vejo onde é que é o início da segunda fase? Pelo passo de fase, que são 2 ranhuras. Então vou lá no 1 de novo, conto, né? O passo sempre como se fosse um passo, né, caminhando, né? A gente não conta o primeiro. 1, 2, né? Ali está o nosso número 2, o início da segunda fase, da fase S. E o início da fase T, mais 2, né? E aí eu tenho, então, o nosso gerador síncrono de camada única com 4 polos.
Então, na tabela ao lado foram os dados calculados, né? Como é que a gente começa? A gente começa pelo Q. Q igual a uma ranhura por fase e polo. Então, eu venho aqui no desenho e marco uma ranhura. Eu deixo uma em branco, mais outra em branco para outra fase, para as outras duas, então as duas fases, né? Uma para cada outra fase, e volto a botar da primeira fase, da nossa fase a R que a gente vai traçar, né? E faço assim para os outros também. Então eu tenho marcado os Q, as Q ranhuras, né? Que nesse caso aqui é uma ranhura por fase e polo. Depois o passo de bobina. Então vamos traçar a nossa bobina. Então vai iniciar lá em cima, né? No primeiro, e vão contar até 3. Nesse caso não tem como dar diferente, né? Porque já foi marcado. O camada simples, camada única, é muito simples de fazer o traçado, não tem como errar, né? Desde que a gente marque certo, faça os cálculos certos, vai dar certo. Então aí está a nossa primeira bobina. A gente calculou que são 4 bobinas, né? São 4 bobinas por fase, então aqui eu tenho as 4 bobinas. Para fazer a ligação entre elas, a gente supõe que eu tenho um polo norte ali em cima, por exemplo, e a outra vai ficar sobre um polo sul. Então, numa vai estar num sentido, vai gerar num sentido, e a outra vai estar no outro sentido, para se somarem internamente, né? Então, eu tenho que ligar, né? Se eu for ligar em série, eu vou ligar o que está saindo com o que está entrando, e sempre assim, né? Então, eu tenho isso aqui, vou ligar nesse nosso exemplo todas em série. Então a fase vai ser composta de 4 bobinas em série. Então eu tenho isso aqui. E depois de fazer essa ligação, eu boto uma soldinha, né? Um retângulo ali representando a solda, para mostrar o quê? Isso aqui se faz depois que as bobinas estão no lugar. A gente pega uma faquinha, raspa o verniz do condutor, né? Faz a emenda, solda e isola. É isso que a gente tem. Então eu vou ter o número 1 lá no início e no final vai ter o número 4. Então a nossa fase está colocada. Para deixar como a gente faz sempre, né? A gente bota a primeira fase e bota o início das outras. Como é que eu vejo onde é que é o início da segunda fase? Pelo passo de fase, que são 2 ranhuras. Então vou lá no 1 de novo, conto, né? O passo sempre como se fosse um passo, né? Caminhando, né? A gente não conta o primeiro. 1, 2, né? Ali está o nosso número 2, o início da segunda fase, da fase S. E o início da fase T, mais 2, né? E aí eu tenho, então, o nosso gerador síncrono de camada única com 4 polos traçado, né?